você iniciou na academia, uma das primeiras coisas que você viu foi aquela moça bonita, com músculos torneados, sequinha, um corpo muito harmonioso e bonito. Daí se tornou a sua musa inspiradora. E um dia vocês tiveram a oportunidade de conversar alguma coisa na academia e você ouviu a voz dela. E aquilo te assustou porque a voz dela era grossa. E aí você começou a pensar, será que ela usa o suco para ficar assim? O problema para uma pessoa iniciante é que quando ela vê esse tipo de coisa, intrinsecamente ela vai associar que para a pessoa ter um bom resultado, ela precisa estar usando alguma coisa, né? Mas assim, sabemos que essas substâncias realmente são um atalho, dão um resultado muito grande, só que tem como ter também um bom resultado de um corpo harmonioso sem ficar com virilização, não precisando usar elas, né? E eu não estou mentindo, na consultoria, quando eu posto transformação das alunas, muitas pessoas vêm perguntar para mim, nossa, ela está usando alguma coisa? Que transformação! E muitas vezes não estão usando nada virilizante. Então assim, tem como ficar com um corpo harmonioso, sem precisar ficar com acne, com queda de cabelo, com a voz grossa para sempre? Tem sim, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu uso que deixam as meninas com um corpo muito, muito legal. Então vem comigo. Bem, sem julgamentos com quem usou, com quem usa. Eu também, quando eu tinha, sei lá quantos anos, foi uns 15 anos atrás ou mais, quando eu comecei a treinar, também me deram coisas que eu nem pedi, que eu não entendia muito bem o que eram, que provavelmente alteraram a minha voz como é hoje, provavelmente ela seria mais fina, mas eu realmente não lembro. E não foi nada proveitoso, né, para mim, pelo menos na época, porque eu não tinha a base que eu tenho hoje, por exemplo. Então, se hoje eu fosse usar o que eu usei no passado, eu teria um resultado gigantesco, né? E o que acontece de problema também com muitas mulheres é que a maioria não quer ficar aquela mulher cavalona, né? Aquela mulher grandona. A maioria quer ficar com um corpo realmente harmonioso, com o glúteo bonitinho, com a perna bonitinha, um abdômen sequinho, né? Algumas gostam de ter o abdômen mais trincadinho, um ombrinho aparecendo, é isso que a maioria das mulheres querem. Então, para esse tipo de coisa, não tem necessidade de ficar se entupindo de esteroides, se entupindo de suco, para você ficar desse jeito, principalmente se você não pegou a base, né? Quando você não pega a base, aí vem o que todo mundo sempre pergunta, o resultado vai tudo embora depois que eu parar de usar? Não vai tudo embora se você souber fazer a base, tá bom? Mas vamos lá, o que as pessoas erram muito e já querem recorrer para o anabolizante e acham que só ele dá resultado? Primeira coisa, o treinamento, né? Quando você começa a treinar, realmente é mais difícil. Por quê? Porque você ainda não tem uma coordenação muito boa, você ainda não sabe direito executar os movimentos e tudo mais. Então aquele seu comecinho tem que ter paciência, você tem que aprender a fazer isso, tá? Execução muito boa, coordenação melhor. Ao longo do tempo, conforme você vai ficando um pouco mais experiente, você tem que fazer progressão de carga, né? E subindo a carga ao longo do tempo, sem perder o movimento, muito bem executado. Então são etapas que as pessoas precisam seguir, que às vezes elas querem passar por cima. E são etapas muito importantes. Você ir treinar com a intenção mesmo ali do treino, de conexão muscular, a conexão do seu cérebro com o seu músculo, você entender o que você está fazendo, né? Você conseguir ter uma contração ali. Isso vai te dar um grande resultado de massa magra, né? O seu músculo, ele precisa de estímulo. Se você não está dando estímulo para ele, se você está indo na academia, você está fazendo alguma coisinha, você não está fazendo nada, não está sentindo nada, você não está dando estímulo para o seu músculo, ele precisa de estímulo para crescer. Pensa que você machucou o seu músculo e ele faz uma camadinha, tipo um calo, para sarar, e aquilo ali é um músculo novo, né? Um músculo crescendo, na verdade. Então, hipertrofia é isso, né? Você precisa ter uma certa intensidade no seu treino. Eu não estou falando de você fazer um treino uga-uga o ano inteiro porque tá errado, aí sai da periodização. Por isso que a periodização também é uma coisa muito importante, né? E na consultoria também, sempre que tem alunos que também estão com personal ali, com elas para ajudar também, elas têm um resultado também muito legal. Então essa questão do treino realmente leva tempo, tá? Para você realmente aprender a treinar e estar ali com aquela vontade, com aquela garra. O anabolizante, né, o suco, ele já vai te ajudar meio que pular essa etapa, porque você vai ir com mais drive, né? Ele sobe seus andrógenos, você vai com mais drive pro treino, então você consegue ter essa conexão de uma forma mais fácil. Você tem uma recuperação melhor depois, coisa que no natural é mais difícil, só que no natural você aprendendo essas coisas, você já começa a ter um grande resultado. E aí entra a segunda coisa. Para o músculo crescer, né, para você ganhar massa magra, você precisa de caloria. O que eu vejo muita gente errar, a mulher é isso. A mulher não come direito, a mulher come muito pouco, quer ganhar massa magra e não quer comer mais porque tá com medo de engordar. Só que não é assim que funciona.
Para você poder colocar uma massa magra ali, para você crescer uma massa magra, você tem que se alimentar mais. Não adianta você ficar sempre naquela dieta do cutting, tentando ficar igual a moça sequinha. A moça sequinha e torneada, ela tem massa magra ali. Ela construiu a massa magra dela de alguma forma, entende? Dificilmente você vai secar, você que não sabe ainda que está começando, iniciante, você vai secar e ganhar massa ao mesmo tempo. É um pouco difícil, é impossível. Não, tem na consultoria, muitos meninos conseguem. Mas não é tão fácil, tá? Então essa parte alimentar é muito importante. Só que entendam que mais caloria não é qualquer caloria, né? Você tem que ter ali um aporte proteico bom, um aporte de carboidrato bom e a gordura também colocada em horários que sejam mais eficientes para você. Mas a dieta é uma coisa mais importante e é muito ignorada, porque todo mundo vai direto pensando no suplemento, pensando na substância, enquanto a dieta, que é ali o básico, a pessoa está furando, né? Outra coisa muito negligenciada é a questão do sono. Quando você dorme, você tem mais produção de GH, né, que é o seu hormônio do crescimento, por exemplo. Você tem mais reparação, seu ciclo circadiano fica bom, seu cortisol também. Quando você não dorme direito, você pode ficar com o seu cortisol desregulado, que pode afetar a sua sensibilidade à insulina, fazendo você acumular mais gordura e ter mais dificuldade de perder. Imagina, você tá ali tentando ter um resultado estético, você tá seguindo a dieta, só que você tem uma coisa que tá indo contra você, que é um sono ruim. Porque o sono, ele realmente mexe em todas essas variáveis. Não que a pessoa não vai ter resultado com treino e dieta, não é isso. Só que ela vai ter mais resultados, uns resultados muito melhores, mais expressivos, se ela cuidar dessa parte do sono. E outra coisa também, quando a pessoa não dorme direito, ela não consegue colocar intensidade no treino que eu falei. E essa intensidade é o que vai ser o diferencial para você ter mais resultados. E uma outra coisa também é paciência, né? Porque assim, leva tempo, tá? Leva tempo para construir massa magra. Eu vou deixar para vocês uma foto minha aqui, é como eu tô hoje. Hoje eu tô no meu book, eu tô comendo 3.000 calorias por dia e eu não uso nenhum tipo de esteroide anabolizante, tá? Não uso nada disso. Esse é o corpo que eu consigo chegar seguindo todas essas variáveis que eu tô falando aqui para vocês. Meu treino é muito certinho, a minha dieta é certinho, eu prezo muito pelo meu descanso, pela recuperação, pelo meu sono. Os hormônios também eu deixo eles alinhados, tudo certinho, e isso me dá mais resultados. Meu treino tá difícil, é um treino pesado, mas eu também sei muito bem o momento em que eu preciso fazer deload, que é o período de descanso, reduzir carga, ficar uma semana off. Então são coisas muito bem encaixadas, mas que dão muito resultado se você conseguir fazer certinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de uma aluna que é impressionante. Esse resultado dela, muita gente veio falar pra mim, nossa, ela tomou alguma coisa, nossa, o que foi que você fez com ela? Olha isso. Ela realmente ganhou muita massa magra, né? Ela não usa nenhuma substância virilizante, tá? Ela chegou na consultoria para variar, com dificuldade de ganhar massa e comendo muito pouco. E aí a primeira coisa que eu fiz foi realmente ajeitar a dieta, né? Botar a dieta com carboidrato mais alto, botar a dieta com a proteína mais alta, botar tudo certinho em torno do treino dela. Ela já tinha uma sensibilidade à insulina boa, então eu não precisei me preocupar em consertar primeiro, né? Como o corpo lida com os carboidratos, ela não tinha problema com isso. Então não precisei consertar isso primeiro para depois, né, conseguir subir os carboidratos e ajustar a dieta. Então a gente fez isso, né? A gente subiu bem a questão da caloria, e ela chegou também com problema de ansiedade, tinha problemas de sono também, e essas coisas também atrapalhavam em desempenho no treino. Então foi uma parte que a gente também trabalhou em cima, melhorou tudo isso, todo o feedback que ela me manda é sempre muito bonito. Ela fala, nossa, me sinto tão bem, ela percebe vários padrões dela de sono. Hoje meu sono não foi bom porque eu dormi tal horário, porque eu rodei feed. Então ela tem uma noção dessa, uma coisa que você vai ganhando ao longo dos anos. E a gente conseguiu alinhar tudo isso. E os hormônios dela, cortisol, tireoide, as vitaminas dela, estradiol, progesterona, estão tudo muito bem equilibrados. E ela conseguiu ter esse resultado que as pessoas ficam impressionadas. Então esse resultado aí foi de treino, de dieta, de reparação, tá? De todos esses fatores juntos. Nessa menina, realmente, eu não precisei fazer nada. Porque, assim, tem pessoas na consultoria que usam? Tem, a decisão delas. Elas que vieram e pediram uma ajuda pra mim com relação a isso. Então, assim, você pensa que uma pessoa que usa, se ela seguir essas coisas que eu falei agora, ela vai ter um resultado muito maior e não vai precisar se expor a quantidade, doses e tempo de certas drogas, né? Pode reduzir bastante caso ela queira tanto usar, você que está assistindo aí queira tanto usar o suco. Você seguindo essas coisas que eu falei aqui, você consegue maximizar os seus resultados. Por quê? Já entraram pessoas na minha consultoria que estavam fazendo uso. Umas com resultados bons, outras com zero resultado, só virilização.
As que tiveram bons resultados pecavam em várias coisas que eu falei aqui, e elas usavam doses muito altas. Eu olhei e falei, isso aqui é o que você come. Uma mulher cavala comendo 1.400 calorias. Eu falei, isso aqui não tá certo. A gente subiu a caloria, a gente melhorou toda essa parte que eu falei pra vocês. E as meninas passaram a despontar. Várias deixaram de usar porque não viram necessidade. E outras tiveram resultados muito maiores com uma dose muito menor. Então você vê que parece que é mentira, que é brincadeira. Mas essas coisas fazem uma diferença enorme. E vamos falar agora sobre performance que não envolve essas substâncias virilizantes. Você vai ver na internet muita gente que tem um corpo incrível, maravilhoso, com a carinha de bebê e com a vozinha fina. E você vai falar, nossa, eu quero chegar nessa pessoa, não usa nada. Nem sempre é assim, tem várias coisas de performance que se usa para a pessoa ter um resultado muito maior. Vão ser melhores que o suco? Em alguns sentidos sim, em outros sentidos não, né? Cada um com o seu colateral, mas que não vão ter um colateral de virilização. Algumas substâncias que usam para secar, por exemplo, mas que fazem realmente muito mal, por exemplo, salbutamol, clenbuterol, né? Até DNP, que eu acho bem perigoso, tem pessoa que usa. Tem gente que usa o hormônio tireoidiano T3 para poder também secar. E isso tudo aí pode causar taquicardia e várias coisas. Então você muitas vezes vê aquela pessoa seca, ela tá fazendo uso de alguma dessas coisas. Outras coisas também que o pessoal usa. Peptídeos, peptídeos eu tenho realmente visto resultados muito bons. Pessoal, até mesmo de ganho de massa, não, obviamente não como um suco, mas um resultado muito bom, que para mulher é algo bom. Né? Aí você vai ver gente usando a caneta também para emagrecer e tá ajudando mesmo, né? Para performance, tá ajudando as pessoas. Tem mulher que faz uso de SARMs, que são substâncias que têm potencial virilizante sim, só que num nível bem menor do que o suco. Porém, eles também não dão o mesmo resultado do suco, mas algumas mulheres usam um pouquinho e conseguem ter resultados muito bons. Outras fazem uso do GH, né, o growth hormone, e também tem bastante resultado de questão de ficar sequinha, com a pele boa, né, com a pele mais durinha. Então, muitas vezes, quando você vê na internet pessoas com corpo X ou Y, elas podem não estar fazendo uso do suco em si, mas elas usam outro tipo de suco. Tá? Isso é para ter em mente, porque a gente precisa criar expectativa e realidade. Né? Eu preciso ser realista. Para a mulher que quer ficar com um corpo, por exemplo, parecido com o da minha cliente ali, né? Um corpo mais torneado também, dá para você fazer, só que leva tempo, paciência. Quando você é natural, tudo demora mais tempo. Né? Você vai levar um tempo muito maior para você chegar num resultado de alguém que usou um suco, entendeu? Você vai levar tempo, senão é uma coisa que você vai conquistar assim. É tempo e paciência, só que é sustentável, não afeta a sua saúde, né? Seu ciclo menstrual fica ok, sua cabeça fica ok, você fica sem virilização. E uma coisa muito importante, você fica jovem, que uma coisa que o suco pode fazer com muitas mulheres é envelhecer. Por mexer no estradiol, alguns deles, por estresse oxidativo, o que seja, por a questão dela ficar mais adrenérgica, por questão às vezes de piorar sono e tudo mais. Então, no longo prazo, né, eu vejo muitas mulheres fitness da época em que eu olhava, né, que eu me inspirava, né, milhões de anos atrás. Hoje, algumas delas estão com tanto preenchimento no rosto para poder cobrir o envelhecimento que elas tiveram, e a voz delas nunca mais volta, uma voz muito grossa. Então, são coisas que você tem que botar na balança, né, porque nem todo mundo vai querer ficar usando para a vida inteira, né? E para quem usar novamente, se você seguir as coisas que eu falei aqui, a chance de você perder o seu resultado já diminui, né? Então é isso, não compare uma pessoa natural com uma pessoa usando suco, porém, você consegue sim chegar num shape muito harmonioso. E eu espero que esse vídeo tenha agregado a você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha com as suas amigas e vamos crescer essa comunidade. Um beijo!